compartilhar com os irmãos e pedir que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 48. Hoje o pastor compartilhou no grupo um cartaz, glória a Deus, e aí estava o tema. Ele perguntou assim: irmã Adriane, qual é o tema? Eu falei assim: o tema é onde Deus habita. E ele me sugeriu assim, não acha melhor assim, não. Eu falei: não, pastor, eu quero realmente que as pessoas que lerem esse cartaz comecem a se perguntar: onde Deus habita? Aonde que Deus vive? Nós servimos a um Deus vivo e a gente acha, a gente foi criada numa mentalidade de denominações, de bandeiras, de portas, de títulos. E agora eu quero perguntar: onde que Deus vive? Vamos acompanhar aqui? Está no telão? Atos 7, versículo 48 e 50. Eu vou ler aqui na minha versão. Eu anotei na nova versão internacional, que eu acho ela mais simplificada. Mas vamos acompanhar, e diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. O escabelo dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Pois o Senhor, porque diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Vocês querem me limitar? Vocês querem me erguer uma casa? Vocês querem me prender dentro de 4 paredes? Vocês querem me colocar num altar, numa montanha, no meio das florestas? Não fui eu que criei todas essas coisas? Paulo, certa feita, estava lá em Atenas, e ele passeava no meio de uma sociedade altamente intelectual e culta, que era a sociedade grega. E aí ele vai passando ali no Areópago e ele vai vendo que tem vários altares. Aquele povo, na sua cultura, na sua inteligência, achava que estava se cercando de toda a proteção, de toda a segurança, erguendo altares para o Deus Sol, para o Deus da guerra, para a deusa da fertilidade, e achavam que assim eles estavam se garantindo e se destacando entre as outras culturas. E aí Paulo olha e vê que tem um altar que não tem nome, um altar a um Deus desconhecido. E aí Deus, que nunca deixa nenhuma oportunidade passar, fala ao coração de Paulo, e Paulo faz uma pergunta: quem é esse Deus? Aí ele responde: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O Deus Todo-Poderoso, Ele não se limita a culturas, Ele não se limita à inteligência, à capacidade, à sabedoria humana. Ele dá o fôlego de vida, Ele dá a vida, Ele dá as demais coisas. Ele não pode caber num espaço limitado, Ele não pode caber numa definição. Deus, Ele habita no universo, porque Ele é criador do universo, Ele é dono das estrelas, Ele criou os astros, Ele coloca as estrelas na palma das suas mãos, Ele chama pelos nomes, Ele coloca as estrelas em cada lugar e fala: vai, passa para cá, e uma passa, não, agora muda para lá, e ela muda. Ele sabe, as gotas que tem em cada oceano não passam desapercebidas do Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso, e hoje Ele escolheu estar aqui dentro da igreja, Assembleia de Deus em Téfilo, para falar com cada um de nós, e para receber o que é devido a Ele. E o que é devido a Ele?
foi cantado no louvor agora há pouco, recebe o melhor da minha adoração. Nós estamos aqui para prestar o melhor da nossa adoração. Não é só uma adoração, eu vou sair de casa e vou cumprir um ritual. Não, Deus, Ele merece o melhor da nossa adoração. E eu quero dizer para vocês, nós somos seres, isso é uma falha, isso é inerente da condição humana, nós somos seres naturais, chamados para vivermos na dimensão espiritual. Olha só que coisa tremenda. Como que a gente consegue conciliar, né? A gente é feito carne. Se a gente vai ali, corta o dedo, dói. A gente sente dor, a gente sangra. Só que a gente foi feito para viver, foi projetado para viver, pastor, na eternidade. Rompendo todas essas limitações físicas nossas aqui, nós fomos projetados para a vida eterna, para a eternidade. E aí é um mistério, porque Deus nos fez carnais, mas nós temos uma liberdade de escolher aonde vai ser o nosso destino na eternidade. E assim, na nossa carnalidade, e chamados para a espiritualidade, nós entendemos que o homem carnal, ele precisa ver para crer. Nós precisamos. Se eu chego para uma pessoa que não enxerga, que não tem a visão, e tento descrever o que é o vermelho, o que é o azul, como que eu descrevo para essa pessoa, irmã Beth? Como que eu vou explicar? O azul é assim. O vermelho é assim. Essa pessoa ela não consegue ver, ela não tem a dimensão daquilo. Você pode tentar, mas ela pode imaginar, mas ela nunca vai saber o que é vermelho, o que é azul, o que é mar, o que é sol. Por quê? Porque nós temos a nossa necessidade de ver para entender. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, quando Ele nos chamou para sermos filhos de Deus, Ele nos fez olhar pela fé, com olhos espirituais, com olhos que transcendem, que não dependem desta carne, que não dependem da visão, que não dependem de nenhuma circunstância. Jesus, quando chegou ali para Tomé, ele perguntou, e Tomé duvidando, ele falou, toca aqui, toca. Aí Tomé dá aquele susto, Senhor, é o Senhor está vivo. E Jesus fala assim, você creu porque você viu? Agora você creu porque você teve que enfiar os dedos nas chagas, nas feridas, no que me causa dor, agora você crê? Ele teve que ver para crer. Já uma vez Jesus chega para Pedro e faz a pergunta assim, Pedro, estão falando de mim? Mas quem você, Pedro, diz que eu sou? Quem você, irmã, diz que eu sou? Quem Ellen você diz que eu sou? Jesus pergunta para Pedro, e Pedro para e fala, dá umas declarações mais lindas, mais convictas. Fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, Pedro, bem-aventurado é você, feliz é você, porque você creu sem ver. Você crê em algo que não está aqui. Você está vendo Jesus, mas você crê que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Esta é o nosso dilema. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos ver milagres acontecendo para a gente crer no dono do milagre. A gente precisa ver coisas grandes acontecendo para a gente crer que o nosso Deus é grande. E Deus está falando assim, eu não caibo em definições. Eu não caibo no seu entendimento, no que você acha, no que você conhece, no que você aprendeu. Eu sou muito além.
a terra é esse cabelo dos meus pés. Eu estou no alto sublime trono e eu coloco os meus pés em cima do globo terrestre. Por quê? Porque é como nada, mas eu lá dentro deste planetinha chamado Terra, tem o Juliano que eu amo, tem a Ellen que eu amo, tem o Ringo que eu amo. São preciosos, custaram preço, o preço mais precioso que alguém já se dispôs a pagar neste mundo, porque ninguém, eu duvido que qualquer pessoa aqui dentro deste lugar se dispusesse a pagar o preço que Jesus pagou pela sua vida. Tem gente que não tem coragem de ser doador de órgão, quer morrer e carregar tudo junto. Jesus deu a vida. Jesus verteu sangue. A carne do nosso Deus foi rasgada, foi transpassado, foi humilhado, para que hoje nós estivéssemos aqui. E a gente fica achando que Deus tem obrigação ainda de fazer alguma outra coisa grandiosa, maravilhosa, espetacular, fantástica. E esquecemos que Deus é o Senhor e nós somos servos. A gente quer um Deus que nos sirva. Porque se não serve para nos servir, não serve. E ao contrário, nós somos servos. Eu vim de uma igreja muito antiga e que tinha pintado assim em cima do altar. E aquilo ali, aonde eu vou, pego minha Bíblia, tem lá. É assim, Jesus é o Senhor. Para ninguém esquecer nunca disso, pastor. Eu posso ter toda a autoridade, o senhor aqui pode ser meu pastor, o presbítero está ali, a missionária ali, mas sobre a vida de vocês, a autoridade maior é do meu Senhor. E aí nós vamos entendendo. Por que a irmã está falando tudo isso? Eu quero que os irmãos entendam que nós criamos padrões para Deus, para um Deus humano. Nós criamos padrões, nós queremos que Deus se encaixe em padrões humanos, terrenos, que nós possamos entender. E Deus, Ele escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias, as coisas pequenas para confundir as grandes. O nosso entendimento nunca vai ser como o entendimento de Deus. O homem sempre desejou edificar um lugar para Deus, colocar Deus dentro de algum limite, de alguma circunstância, que ele pudesse chegar e falar assim, eu estou aqui na minha vida cotidiana, ordinária, comum, e agora eu vou sair da minha vida comum e vou para um lugar de adoração a Deus. E no começo da história, a gente vai visitar aqui, né? A gente conhece o Antigo Testamento e a gente vê que tantas festas por ano, as pessoas se deslocavam das suas casas, iam para Jerusalém, iam para o templo. Ou seja, pastor, saíam da sua vida ordinária, do seu trabalho, e agora eu vou cultuar a Deus. A gente vê que o povo está saindo lá do Egito, está caminhando pelo deserto, e aí o que Deus faz? Manda uma orientação de fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo, a gente vai ver lá em Hebreus, não vou nem entrar aqui, acho que o pastor e a pastora já até ensinaram aqui. Esse tabernáculo, ele obedeceu um modelo de um tabernáculo celestial. Olha que mistério. Deus quis trazer para a terra, para o meio dos homens, uma parte da tua glória. Ele trouxe, ele quis habitar. O profeta Isaías disse que uma virgem conceberia e que daria à luz um filho, e que o nome dele seria Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Vocês entendem que o nosso Deus,
É maravilhoso esse momento, essa reunião, esse congraçamento, mas Deus, Ele não está limitado a este lugar. Deus, Ele habita dentro do nosso ser, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo e que aceitamos o senhorio dele. Senhor, não há mais resistência em mim, não há mais a minha vontade, o Senhor é meu Senhor. Ele limpa aquela natureza humana e Ele abre espaço, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem habitar em nossas vidas. Meu Deus, quando eu penso, eu estava meditando nisso, tinha horas que eu parava e pensava assim, meu Deus, se eu falar isso para um ímpio, ele vai achar que eu sou doida. Se eu chegar isso para o ímpio, ele não vai conseguir entender que Deus tem um trono glorioso, Deus tem todo o universo, Deus tem tudo. E ele olhou para Adriane e falou assim, abre um lugar no teu coração, porque eu vou entrar. Apocalipse 3, versículo 20, se não me engano, fala o quê? Eu estou à porta, estou batendo todos os dias, o Senhor não desiste. Ele está às portas do coração mais duro, do homem mais perverso, da mulher mais decaída. Mas Ele está todo dia batendo na porta do coração e diz, se você abrir, eu vou entrar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer com você, eu vou cear com você e você comigo. Isso é comunhão. Deus está escolhendo entrar no seu coração. Deus está escolhendo, Ele quer, estou à porta, estou batendo, e a hora que você abrir, eu vou entrar. Então, onde que Deus habita, pastor? Ah, Deus habita na natureza. Deus habita onde Ele quiser, porque Ele é dono de tudo. Mas Ele escolheu o coração do homem para Ele fazer morada. Glória a Deus. A gente vai ver que os homens construíram templos suntuosos. Deus não quer suntuosidade, Deus quer santidade. Porque Ele é dono da prata e do ouro. Ele não precisa ser impressionado. Deus não se impressiona com as cadeiras ou com a cortina bonita, pastor. Ele se agrada porque Ele vê nosso zelo. Né? Senhor, que darei ao Senhor por todos os teus benefícios. Deus se agrada de um coração grato, contrito, que oferece primícias, que oferece o melhor, mas Deus não precisa, porque se um dia essa porta aqui se fechar, a igreja em Thetford vai continuar, porque Deus está dentro do meu coração, e aonde eu for, eu sou igreja. E aonde eu for, eu sou sal da terra, luz no meio das trevas. Esta é a obrigação, por quê? Porque um dia eu estava nas trevas. Um dia, eu não vou dizer, o pastor Alexandre me conheceu, a missionária, a pastora Cristina me conheceu antes. Eu não vou dizer que eu tivesse uma vida perversa, uma vida de depravações, não. Eu era uma pessoa até bastante tranquila. Eu não tenho uma história, né, de contar que vivia nas noitadas, que fazia... Não. Já era mãe de 3... Né? Já era mãe de 3 meninos, estava com meus 20 e poucos anos, agora estou com os meus 50 e poucos. E aí o Senhor, um dia, olhou para mim e falou assim, vem, minha filha, não foge mais não. Eu estou à porta do teu coração batendo. E naquele dia que eu abri a porta e deixei o meu Senhor entrar e habitar em mim, eu me tornei templo do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Templo do Espírito Santo. Esta igreja aqui,
que hoje nos reunimos, que nós denominamos Assembleia de Deus, Missão Europa, em Tetford, ela é, na verdade, uma reunião de templos do Espírito Santo. Ela é prédio, ela é parede, ela é teto, mas ela, qualquer circunstância pode derrubá-la, mas nós temos dentro de nós, o que nós temos dentro de nós, ninguém pode tirar. A única pessoa que pode tirar o que nós temos dentro de nós somos nós mesmos. E como? Pelo pecado. Porque a palavra diz que todos pecaram e foram separados, destituídos da presença, da glória, da comunhão com Deus. O nosso pecado é a única coisa que pode destruir o templo do Espírito Santo. Sabe por quê, pastor? Nem se nos matarem. Nem se nos matarem. Porque a palavra diz que o sangue dos profetas ali era testemunho. A igreja cresceu em período de perseguição. Tem um hino muito antigo das pessoas. A velha guarda vai lembrar de hino que falava assim, semente do sangue. Se hoje nós tombarmos, o nosso testemunho vai continuar falando. Agora, se a gente também afasta o Espírito Santo da nossa vida, o nosso testemunho também vai continuar falando. Eu fui ensinada, pastor, vou abrir um parêntese aqui para uma experiência pessoal. O meu avô materno era um moreninho desse tamanhozinho, da minha altura, assim, mais ou menos, todo durinho. Andava todo elegantezinho, e ele falava para mim uma coisa assim, minha filha, eu sou a neta mais velha, ele sempre teve um carinho muito grande por mim. E ele falava, minha filha, eu, quando morrer, não vou poder te deixar dinheiro. Não vou ter nada para deixar para você. Mas eu vou ter um nome honrado, que aonde você passar aqui em Vila Velha, lá na cidade onde eu morava, você pode perguntar quem foi Toninho Almeida, que as pessoas vão falar bem de mim. Ninguém vai dizer que eu era mal pagador, que eu era safado, que eu era desonesto. E eu cresci, pastor, meus irmãos, quem está nos ouvindo, eu cresci com isso dentro do meu coração e passei para os meus 4 filhos. Quando eu morrer, quando eu não estiver mais nesta terra aqui, o meu testemunho tem que ser a minha maior herança. Tem que falar por mim, valer mais do que qualquer dinheiro que eu deixasse para os meus filhos. Meus filhos podem andar na rua e saber que ninguém vai poder falar mal da mãe deles. Eu não dei motivo. Podem falar por implicância, por alguma coisa, mas na minha conduta, na minha moral, no meu proceder, desde criança, mesmo quando eu ainda não era serva de Deus, eu tinha o cuidado de não causar escândalo. E eu não sabia que isso daí gera ação do Espírito Santo. Ah, irmã, mas o Espírito Santo agindo já desde criança, a irmã não tinha levantado a mão, aceitado Jesus como Salvador. Lá na palavra de Deus fala assim, antes que tu te formaste, eu te conhecia, eu te chamei, eu te consagrei. O amor de Deus, entendam isso, se alguém tem dúvida, o amor de Deus não começa na sua vida a hora que você levanta a mão, vai à frente e aceita Jesus. O amor de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. O amor de Deus não tem limite. Não há o que você possa fazer que vá afastar o amor de Deus de você. Porque Deus, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Mas, irmã, a irmã está falando, então, que eu sou o templo do Espírito Santo? Sim, minha irmã. Sim, meu irmão. Agora, o templo, ele é um alvo fácil.
Você chega numa guerra, né, a gente vê as notícias de guerras, quando o satélite, né, não sei o quê, mapeiam a região, os templos se destacam, pastor. Os templos são visados. Por quê? Porque templo tem uma capacidade de atrair inimigo. O templo incomoda. O templo, ele mostra que alguém importante está ali. O templo precisa ser destruído. O templo precisa ser destruído. Vão olhar, a gente sabe da história, eu não vou me estender, mas é porque hoje eu estava estudando isso e achei interessante. A gente vai ver na história do povo de Deus 3 grandes templos. O primeiro templo, isso fora o tabernáculo, tá, gente? Estou falando de templo físico, construído, né, com recursos, muito embora o tabernáculo também, mas ele era móvel, ele não tinha um lugar fixo, ele andava à medida que o povo andava. Mas a gente vai ver que o primeiro templo, ali de Salomão, ele foi construído no lugar onde Abraão fez o sacrifício, ofereceu o sacrifício e ergueu um altar, lá no Monte Moriá. Davi queria, um dos maiores desejos de Davi era construir esse templo. Um dos maiores desejos de Davi era construir um templo para o Senhor, porque ele não se conformava. Eu moro em palácios, mas o Senhor não tem uma casa. Olha só, Davi, um homem segundo o coração de Deus, com zelo. Mas ele não entendia que Deus não habita em casas feitas por mãos. Ele queria, naquele zelo dele, erguer uma casa suntuosa, em que o nome do Senhor fosse aclamado, em que as nações reconhecessem que aquele era o Deus de Israel. E aí Salomão, o filho dele, vem e ergue esse altar. 480 anos depois que saíram lá do Egito, agora está sendo erguido um altar em Jerusalém. O que é que acontece com esse templo, pastor? Minhas irmãs, vários e vários e vários ataques, até que, por fim, vem Nabucodonosor, destrói tudo, incendeia, pega os objetos do templo, profana o templo, leva o templo, foi destruído. Acabou. Não acabou, porque até hoje esse templo é motivo de disputa por judeus e árabes, ainda disputam esse templo. Templo incomoda, pastor. Templo incomoda porque ele significa que ali é a presença de Deus, do Altíssimo, ali é a presença de um Deus poderoso, que vence as nações, que reina sobre o universo. Templo incomoda. Não vai faltar inimigo para tentar te destruir. Não vai faltar ataque, não vai faltar sabotador, não vai faltar traidor. O segundo templo foi de Zorobabel. Foi ali construído no período do cativeiro, do retorno do cativeiro. E aí as bases começam a ser lançadas. Aí vem Ciro, interrompe. Aí vem Dario, retoma. Reconstrói as bases, reconstrói o segundo templo, né? E a gente tem um louvor que canta, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas aí o que é que vem? Novamente, os inimigos, e lá vai o templo todo por chão de novo. Aí, por fim, Herodes, o terceiro templo. Na verdade, ele faz uma reforma, né? Para tentar ali conquistar os judeus, porque estava aquela guerra ali do Império Romano contra os judeus. E ele fala, o que é melhor para conquistar esse povo? Vão erguer, eles acham o templo importante. Então, vamos erguer o templo. Desculpa. E aí, menos de 50 anos que o templo está em pé, vem Tito, com ordem do imperador lá, Vespasiano, bota o templo no chão de novo. E o que eu quero dizer? Deus deixou de ser Deus.
Deus deixou de reinar. Meu irmão, podem fazer o que for contra a sua vida, podem tocar em você, te destruir, te reduzir a pó. Você é templo do Espírito Santo. O Deus que habita em você, Ele não vai ser destruído e Ele não vai deixar ser o seu fim, porque o templo está edificado numa rocha, e essa rocha é a rocha eterna, Cristo Jesus. A palavra de Deus faz uma comparação, e eu já vou terminando. Faz uma comparação entre duas casas. Não era nem por esse caminho que eu ia, mas agora o Senhor está me levando. Duas casas, não eram duas igrejas, não eram duas mesquitas, não eram duas sinagogas, eram duas casas. Uma foi construída na areia. Eu imagino que a pessoa pode ter olhado, né? Porque ninguém em sã consciência vai construir sobre areia. Mas talvez a pessoa tenha olhado com os olhos de Ló e falado, a vista para o mar, né? Aqui, ó, areia, mar, pertinho. Vou construir a casa com todo, né? Com todo o conforto que eu mereço. E aí ela vai e constrói. Ela está pensando no seu conforto, ó. Entende esse mistério? Ela está pensando no seu conforto, na rapidez, na agilidade, em desfrutar mais rápido daqueles privilégios, daquele marzão ali na frente. Mas outra pessoa escolheu construir a casa sobre a pedra. E aí você cavar a pedra é difícil. Você colocar estrutura ali é difícil. É suado. Talvez gaste até mais um dinheirinho e você não consiga fazer a casa tão bonita como aquela casa ali de frente para o mar, porque você vai precisar estruturar bem aquela casa. Mas aí diz que veio o dia ruim, a tempestade sobre as duas. E a casa que foi construída sobre a areia, tão rápido como ela veio, ela foi. Mas a casa que levou trabalho, esforço, suor, lágrima, mas que foi edificada sobre a rocha, veio a tempestade. Ela pode até ter ficado avariada, pastor, eu acredito. Porque vem lutas na nossa vida que tiram uma janelinha, destelha um telhado, dá uma balançada, umas rachaduras. Mas se a gente está firmado na rocha, a casa continua. A casa não desaba. Por quê? Porque a casa é boa? Não, porque a rocha é forte. A rocha é forte. E aí, Deus, Ele tem tanto interesse em que nosso templo seja edificado na rocha, que seja inabalável, que Ele escolheu. Quando Jesus voltou e os discípulos olharam para Ele maravilhado, Ele falou assim, olha, vocês estão me vendo aqui, mas eu vou voltar. Porque a minha tarefa aqui, isso sou eu parafraseando, tá, gente? Só para contextualizar. O que eu vim fazer aqui na minha forma carnal, que foi dar a minha carne, a minha vida, eu já fiz. Agora eu vou voltar para o meu lugar que é devido. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar. Deus, Pai, vai mandar. E vai vir sobre vocês o Consolador. E eu falo isso, eu estou falando do Consolador, eu tenho vontade de chorar. Porque Deus, pastor, Ele poderia falar assim, olha, já fiz, já cumpri, está consumado, né? A gente falou, né? Está consumado, rasgou o véu, rasgou minha carne, então acabou, quem quiser ser salvo, será, quem não for... Ele fala, mas eu não vou te deixar sós, eu não vou deixar órfão, vai vir o Consolador. E sabe qual é a esperança mais gloriosa? Porque o dia em que Jesus vier para se encontrar com a noiva, não quando Ele voltar na terra, porque isso daí já vai ser outro evento, mas quando Ele vier sobre as nuvens, sabe quem vai nos levar para encontrar com Ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Que está aqui, ó, que está aí. Ele
vai pegar e falar assim: Beth, minha filha, olha, tocou os trombetas, olha, o noivo está esperando, você não vai nem ter tempo de piscar. Sobe e vai encontrar com o teu noivo. É hoje, irmã, que isso começa. Deus escolheu viver dentro de você. Deus escolheu, o Todo-Poderoso poderia estar vivendo em qualquer lugar do universo. E Ele tem o seu trono no altos céus, mas Ele escolheu fazer morada. Deus escolheu fazer morada. E só para terminar, eu teria mais umas coisas. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3,17. Que eu achei isso daqui muito interessante. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que é vós, que são vocês, que somos nós, Ele é santo. Que ninguém se levante para tocar na menina dos olhos do Senhor. Coisa terrível, que ninguém queira experimentar na vida, é tocar num servo que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Mas isso também fica um aviso para nós. Nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, no nosso corpo. Olha, é uma coisa, é a imortalidade vivendo no que é mortal, é o espiritual vivendo no que é carnal. E nós não temos o direito, pastor, de destruir o nosso corpo. Nós não temos o direito. Isso me tocou profundamente. Nós não temos o direito, não é só os outros, nós temos que ter cuidado com nossa saúde física, tanto quanto nossa saúde espiritual. Nós temos que ter cuidado com nossa saúde mental, tanto quanto a espiritual. Porque eu conheço pessoas que passaram situações em que a mente tomou o controle e essas pessoas não conseguiram tocar a sua vida e destruíram o seu corpo e acabaram com a sua vida. Então, que nesta noite nós possamos nos alegrar com esta maravilhosa, boa nova de salvação. Deus, Ele vive dentro do nosso coração. Deus está vivo dentro da sua vida. Para que se preocupar? Para que se abater? Como a pastora Cristina falou, para que se inquietar? Dentro de você há o Deus Todo-Poderoso que peleja por você, que cada manhã renova o seu fôlego de vida, cada manhã renova as suas misericórdias. Elas são a causa de nós não sermos consumidas, elas são infinitas, elas são maravilhosas. E tudo isso porque em algum momento, e não vou entender nunca o porquê, Deus escolheu viver dentro de nós. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar, que nós possamos valorizar. A palavra diz que nós temos tesouros guardados em vasos de barro. E Deus é tremendo nesse mistério. Esse vaso aqui, ele pode ser de barro, mas o que tem dentro dele é um tesouro precioso. Eu não abro mão. Que as irmãs, os irmãos não abram mão também. Deus nos abençoe em nome de Jesus.